O Canal Ball recebe hoje o advogado Vitor Orlando Rocha para falar para a gente um pouquinho sobre uma novidade que ele tem para nós, o lançamento de um livro sobre licitações, um e-book, na verdade, né? Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Salim, por mais essa oportunidade de estar falando com o seu público, que não é pequeno. Nós estamos aí com essa empreitada agora. Como você disse, não deixa de ser um livro, só que é um livro virtual, né? Não é o livro físico. Eu não tenho o cabedal que você teve. Vou chegar lá. Que é isso? Vou chegar lá. Então nós viemos com esse projeto novo em função de toda alteração que foi proposta na legislação. Nós tínhamos uma lei de 1993, que era 8666, aliás, um número cabalístico, né? E em 1º de abril, licitação troço do caramba. 1º de abril de 2021, não é mentira, gente. Entrou em vigor a Lei 14.133. Essa lei traz toda uma nova sistemática a licitações e contratações públicas. As licitações são as compras, as contratações é a derivação daquilo que você comprou, né? Que são obras, bens ou serviços. Pois é, aí essa nova sistemática fez com que mudasse todo o processo nas prefeituras, nas repartições públicas, de toda forma. E aí começou a surgir muita dúvida, foi isso? Exatamente, Salim. E o que me levou a escrever sobre isso, por mais paradoxal que pareça, foram as páginas policiais. Muitas ocorrências registradas, muita gente presa, né? O prefeito de não sei onde foi condenado a 8 anos, inelegível, tem que devolver 100 mil reais. O agente de contratação de ônibus é toda hora, Salim. Se você entrar em páginas policiais, no Tempo, no jornal O Tempo, vou fazer uma concorrência para você aqui, né? No jornal O Tempo, você vai ver, no mínimo, 5 situações diárias. Poxa. E, às vezes, por erro idiota. Por erro, por não conhecer a lei. A falta de conhecimento. A falta de conhecimento. E outra, eu vou até adiantar uma situação aqui, né? A gente fala mais para município, porque é mais a nossa realidade. Todo prefeito, ele está obrigado pela Lei 14.133 a treinar e qualificar o seu pessoal que vai trabalhar com a licitação. Então ele tem que qualificar. Ele é obrigado, sob pena de multa pecuniária, aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, e podendo até chegar à inelegibilidade. Então, é uma situação que, infelizmente, o que nós temos hoje, inclusive dos órgãos que prestam assessoria, eu não estou aqui criticando consórcio, nada disso não. Cada um tem o seu papel. Mas eles têm que ter um trabalho mais a miúdo com essas prefeituras. Porque tem diferenciação para a prefeitura com menos de 20 mil, com mais de 20 mil. Hoje, por exemplo, Salim, nós estávamos muito acostumados a ter a carta convite e a tomada de preço. Uma válvula para fraude fantástica. Então você era amigo de alguém na prefeitura, a prefeitura queria contratar o Canal Ball, seu amigo virava para você: Salim, me arruma 3 orçamentos do que você vai fazer. Perfeitamente. Obviamente o seu era o mais baixo, né? Aí, fechou com você. Isso hoje não existe mais, essa possibilidade. Tanto a tomada de preço quanto a carta convite caíram. Então nós estamos hoje com 5 modalidades de licitação. E houve a criação de uma modalidade nova. Então nós temos o pregão, todo mundo está acostumado aí, a concorrência, que é um pregão com um plus, e que tem sido objeto de erros absurdos. O leilão, o concurso e o diálogo competitivo. Esse foi criado pela 14.133. Fantástico isso. Fantástico. E ele vem do regime diferenciado de contratações, que foi uma válvula de escape do governo federal
para poder fazer frente às obras, às vezes até faraônicas, né? Dos estádios, de infraestrutura para Olimpíada, para Campeonato Mundial, né? Onde foi uma festa e uma farra. Né? Uhum. Agora, Vitor, olha só, você criou, né, esse e-book, na verdade, eu imagino até que seja um curso, né, que as pessoas podem ter um manual, eu diria até, né, em que as pessoas possam consultar. E outra coisa que eu achei muito interessante é porque ela tem 3 públicos diferentes, na minha forma de entender. Uma é aquele prefeito que não pode ser preso, nem condenado pecuniariamente. Esse é o. E nem se tornar inelegível. Então, esse é um dos públicos que você certamente. Ele precisa ter conhecimento de algumas questões, algumas coisas. Outro público que eu acho que é interessante também é aquele que trabalha com a licitação, aquele, inclusive, que deve ser treinado pelo próprio poder público para que ele possa trabalhar na licitação. Isso é com o custo também do poder público. Sim, sim. Então ele também é mais um que tem que trabalhar nesse sentido. E o terceiro público é aquele empresário que precisa trabalhar. Então nessa questão envolvendo aí os 3 atores que participam de alguma forma da licitação, você destina capítulos para eles. Explica para a gente como é que você compôs a obra. Salim, antes vamos trazer uma informação para o seu público aqui. Por mês, são 50 mil licitações nesse país. Compra-se um palito de dente a um avião supersônico. Tudo o poder público tem que licitar. Às vezes faz inexigibilidade, faz dispensa, mas aí são variações da lei que permitem que isso seja feito. Então, se é esse número absurdo, você imagina o que gira de dinheiro. Em 2023, a União gastou no primeiro semestre 158 bilhões em compras públicas. E olha que foi um período de retração, que nós estávamos saindo da Covid. Então o mercado não estava pleno. Então vamos lá. Como é que eu cheguei à situação dessa obra? Eu estudo o tema há muito tempo. Eu sempre gostei muito, no meu tempo de professor universitário, eu sempre gostei muito do direito constitucional e do direito administrativo. Eram matérias que eu transitava com mais facilidade, e quando chegou, eu já tinha trabalhado com a 8666. Quando chegou a 14.133, que chama-se hoje Nova Lei de Licitações e Contratações Públicas, mas já tem 4 anos. Mas tudo bem, querem chamar de nova, vamos chamar. Eu falei, gente, o pessoal tem que acompanhar isso. O pessoal não pode mais ficar esperando as coisas acontecerem. Ele tem que buscar. Porque senão o que vai acontecer? O município vai ter dinheiro, vai ter orçamento e não vai poder comprar. Né? Ele não compra, não é porque ele não quer, não. Ele não compra porque ele não se estruturou. E aquele empresário que quer participar desse filão de mercado maravilhoso, ele também precisa conhecer. Claro. Porque ele vai ver, não, o preço é sigiloso, esse pregão. Então eu não vou entrar nele porque o preço é no escuro e eu vou gastar para entrar, eu não sei quanto é que ele vai valer. Então tem essas situações também que o empresariado tem que conhecer. Como é que ele vai juntar a documentação? O que ele precisa de documentação? Aonde que ele tem que estar cadastrado? No PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é um portal obrigatório, criado pela Lei 14.133. Todas as licitações do país, de qualquer ente federado, município, tem que passar por lá. Estado, Distrito Federal ou União, tem que estar publicado no PNCP. Entendi.
E uma outra coisa muito interessante, Salim, é que essa Lei 14.133, ela traz a parte principiológica. Então nós já temos aí os princípios explícitos na Constituição. Eu sempre comentei com os meus alunos que é muito fácil de gravar quais são. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso é o que está na Constituição. Celso Antônio Bandeira de Mello fala em outros 14 subprincípios. E agora vem a 14.133 e joga para nós mais outros quase 20 princípios. E o que ela elege de fundamental importância é o princípio do planejamento. Hoje, o administrador público ele está obrigado a planejar. Então, existe, também tem que ser publicado no PNCP, esse planejamento anual, onde ele vai demonstrar para todo mundo, olha, eu tenho esse dinheiro aqui, eu quero comprar isso, eu vou comprar isso aqui no mês de abril, eu vou comprar isso aqui no mês de setembro. Por quê? Nós que somos pobres mortais e somos dono de empresa, nós vamos nos preparar para aquilo. A licitação não vai nos pegar de surpresa. Porque a licitação num pregão, você publica o edital, daí 8 dias está acontecendo o certame. Fica difícil para você fazer. Aí como é que você montou a obra? Eu queria entender essa parte, até para o pessoal também. Eu acho que está todo mundo curioso para saber como é que vai funcionar. Você tem um texto, depois você tem um vídeo? Isso mesmo. Boa pergunta. Primeira coisa é que eu dividi a Lei de Licitações e Contratações Públicas como ela própria veio ao mundo. Esse meu trabalho é só sobre as licitações públicas. Eu não entro nas contratações, que vai ser objeto de uma nova obra. Então eu comento até o artigo 80 da Lei 14.133. E quando ela faz remissão, por exemplo, a penalidade está lá no 158, aí eu vou lá e trago para o camarada, para aqui na licitação, mas se você cometer alguma fraude aqui, é lá no 158 que você vai buscar. E hoje, as penalidades elas estão escritas no Código Penal. Ela foi retirada da Lei de Licitações e inscrita no Código Penal. Entendi. Que vai lá no 158A. O Brasil gosta muito disso, A, B, C, cedilha, né? Mas vai lá para o Código Penal, que absolutamente não é minha praia. Né? Mas as penalidades administrativas ainda bato bem em colocá-las. Aí você pega, então, você pega um assunto, um tema, fala primeiro escrito sobre ele, e depois você tem um vídeo em que a pessoa pode assistir. A ideia é exatamente essa. O formato é esse. E como é que eu faço para ter acesso a isso? Como é que você vai colocar isso numa plataforma? Perfeito, como é que vai funcionar? Perfeito. Onde é que eu vou achar o Faz-me Rir, né? Onde é que eu vou conseguir ler, assistir, porque senão eu vou passar aperto, não vou saber participar da licitação. Não estou no poder público, não sou. Não vai dar, não vou sair do lugar. Falei, na realidade, eu até, na introdução do meu trabalho, eu digo que a Lei 14.133, ela não é um romance. Então eu não posso vir numa estrutura material de segmento. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 15, 16, 17. Não, eu não posso. Eu tenho que fazer uma conjugação. Olha, o artigo 6º traz tudo aquilo que é conceitual na lei. Mas eu tenho que jogar esse artigo 6º lá no 75, que eu vou trabalhar compra direta. 72, 73, 74, 75. E 76, que são as locações e depois alienações. Então, eu tenho que dar uma viajada dentro da estrutura normativa. Não posso ler como um romance. Seria ótimo, né? Mas, não, eu tenho que ir buscando aonde que eu vou encaixar isso que eu estou estudando agora. Então, eu faço toda uma parte descritiva e uso dessa liberdade
de não fazer sequencial. Tá? Então o cara não vai achar que na página 1 tem isso, na página 2... Não. É uma sopa, né? Uma salada russa, mista, e que ficou muito interessante. Falsa modéstia nenhuma, né? Eu achei que ficou muito interessante e didático. Porque o camarada, quando ele está estudando o artigo 12, eu já remeto ele para o 50, porque se ele chegar no 50, ele não vai lembrar mais o que tem no 12. Então ele faz a junção. Então tem toda essa parte descritiva. O segundo momento desse e-book, que eu ainda não vi em e-book, é que, além de trazer a parte descritiva, eu faço o vídeo para explicar situações específicas da lei. Então, a inserção do vídeo vai estar lá. Quem comprar o e-book vai estar lá. O vídeo explicativo. Além disso, ele terá direito a 2 mentorias anuais diretamente comigo. Essas mentorias estão incluídas dentro do preço que ele irá pagar. E as jurisprudências, mensalmente ele vai ter conhecimento delas, obviamente, aquelas que são mais importantes, que eu vou trazer e vou trazer comentada. Então ele vai ter aí uma gama de pesquisa muito boa. Que eu trago do Tribunal de Contas do Estado, que é o TCE aqui para nós, trago do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Então vamos montando, trago lá do Ceará, porque às vezes é uma decisão interessante que você tem que comentar. Né? Você tem que dar para quem está usufruindo do seu trabalho fazer isso. Claro. Você me perguntou acesso. Como é que a gente consegue, né, ter acesso a... Na próxima semana, hoje nós estamos aqui gravando, e a próxima semana é o final do mês de junho. Nós vamos disponibilizar todo esse trabalho numa plataforma que é a Hotmart, que é muito conhecida, mas que também vai estar nas minhas mídias. Né? Agora na Hotmart você chega ali e já vai encontrar, né, as minhas publicações de outras matérias também, e nós vamos mostrando isso aí para o público. É uma forma de resgatar situações que o administrador público e que o servidor público e o empresário, eles têm que estar antenados, porque hoje entra todo mundo no círculo da penalização. Para você ter ideia, um assessor jurídico de uma prefeitura qualquer, a Lei 14.133 exige que tenha pelo menos um parecer jurídico dentro do processo. Esse parecer jurídico, normalmente, ele é dado na fase interna da licitação, antes da publicação do edital. Toda vez que se achar que deve ter um parecer jurídico, remeta ao jurídico, não segura para você, não. Remeta ao jurídico, a obrigação é dele. Se ele cometer uma gafe, um erro grosseiro, é no bolsinho dele que vai pesar. Entendi. Você vê o comprometimento do assessor jurídico. Então, meus amigos, meus colegas, sei que tem muita gente boa no mercado, muita gente preocupada que vai atrás. Vão sim, para não serem responsabilizados. Porque os tribunais de contas estão pegando pesado. Pegando pesado não, eles estão cumprindo a lei. Agora, como é que chama o e-book? Como é que eu posso procurar ele, então, né, no Hotmart? O e-book você vai procurar ou pelo meu nome, ou pelo nome principal, que serão mais óbvio impossível: licitações públicas. Ele vem com um subtítulo que eu vou agregar a esse título, que são mais ou menos assim, que está acabando a edição. São situações práticas e teóricas básicas sobre licitações públicas. Então, você chegando ali,
você vai ter pelo menos 10 linhas sobre tudo da lei de licitações. E aí você vai poder ter um roteiro de estudo. Porque às vezes, isso é muito comum na nossa área, você lê um determinado artigo, não entende lhufas daquilo. Fica ali com cara de paisagem. Porque nós gostamos de escrever difícil, né? Graças a Deus não foi o meu objetivo. Meu objetivo foi trazer uma linguagem. Não é uma linguagem popular, mas é uma linguagem básica para quem trabalha na área. Claro, perfeito. Bom, então o lançamento em breve. Semana que vem. Das licitações públicas. Exatamente. E o pessoal vai encontrar no Hotmart. Exatamente. Você vai saber em primeira mão, é claro, aqui no Barbacena Online. Assim que for lançado, a gente vai divulgar novamente para você ficar sabendo. Vitor, muito obrigado. É importante que você faça esse trabalho de estudar a lei, de pesquisar, de entender a lei, porque depois as pessoas precisam disso de alguma forma para o seu trabalho. Muito obrigado por ter tido esse tempo de pesquisar tudo isso para que chegasse até o público nesse formato, de um jeito fácil, simples, em que você pode ler um pouquinho, pode ouvir assistir o vídeo, ouvir o áudio. Então, são várias as formas que você tem de captar a informação. Muito obrigado, Vitor. Eu agradeço o espaço que você abre, porque entendo que isso também é uma espécie de controle social. E uma coisa que eu quero destacar ainda, a Lei 14.133, ela traz princípios e normas. Normas vão se dividir em gerais ou específicas. As normas gerais, elas são de aplicabilidade em todo o país. As normas específicas, elas são do órgão que publicou ou da entidade que publicou. Então, as prefeituras, as câmaras municipais, as sociedades de economia mista e por aí afora, elas têm que publicar o seu arcabouço legal. E eu trago nesse trabalho meu toda a situação a exigir que o órgão licitante publique uma lei. Isso também é uma facilitação muito grande para quem está no dia a dia. Perfeito. Obrigado, então. Viu? Eu que agradeço, Salim, mais uma vez. Você volta para poder contar mais coisa para gente. Volto. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.